Ciclo pascal, tempo da quaresma. Qual é o mistério litúrgico neste tempo? Antigamente, a quaresma era o período durante o qual, através da penitência e da provação, os catecúmenos se preparavam para receber o batismo na noite da Páscoa. Entretanto, no tempo quaresmal, a liturgia nos convida a renovar e a reavivar em nosso coração a disposição com que, durante a vigília pascal, pronunciaremos de novo as promessas do nosso batismo. Unidos a Jesus, que toma o caminho do deserto para aí ser tentado, entramos com a Igreja na grande provação da quaresma, com a intenção de optar sempre pela vontade do Pai em todas as circunstâncias. Contemplando a face de Jesus transfigurado, encontramos nele a força para passar através dos sofrimentos e dificuldades da vida até o dia em que poderemos vê-lo na glória do Pai, realização definitiva da aliança e das promessas. Nascidos para a vida de filhos de Deus, em virtude da água viva do batismo, da graça do Cristo, procuramos purificar cada vez mais o culto filial em espírito e verdade e oferecemos ao Pai, em união com o culto espiritual, o perfeito do Cristo. Iluminados pela fé recebida no batismo, esforçamo-nos para viver como filhos da luz e vencer as trevas do mal que estão em nós e no mundo, fazendo a verdade em Cristo Jesus, luz do mundo. Ressuscitados com Jesus da morte do pecado, por obra do Espírito vivificador, derramado em nós no batismo, alimentados e aperfeiçoados com os sacramentos, nossa união a Jesus vida, e com ele vamos para o Pai, animados pelo sopro do Espírito. Toda a nossa vida se torna um sacrifício espiritual que apresentamos continuamente ao Pai, em união com o sacrifício de Jesus sofredor e pobre, a fim de que, por ele, com ele e nele, seja o Pai em tudo louvado e glorificado. Celebrar a Eucaristia no tempo da Quaresma significa percorrer com Cristo o itinerário da provação, que cabe à Igreja e a todos os homens. Assumir mais decididamente a obediência filial ao Pai e o dom de si aos irmãos, que constitui o sacrifício espiritual. Assim, renovados os compromissos do nosso batismo na noite pascal, podemos passar para a vida nova de Jesus, Senhor ressuscitado, para a glória do Pai, na unidade do Espírito Santo. Qual o itinerário que nós iremos fazer no tempo da Quaresma? O tempo da Quaresma se estende da quarta-feira de cinzas até a missa na Ceia do Senhor, inclusive. Esta missa vespertina dá início, nos livros litúrgicos, ao tríduo pascal da Paixão e Ressurreição do Senhor, que tem seu cume na vigília pascal e termina com as vésperas do domingo da ressurreição. A semana que precede a Páscoa toma o nome de Semana Santa. Começa com o domingo de Ramos. Os domingos deste tempo se chamam primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto domingo da Quaresma. O sexto domingo toma o nome de Domingo de Ramos da Paixão. Estes domingos têm sempre a precedência, mesmo sobre as festas do Senhor e sobre qualquer solenidade. As solenidades nesse tempo são de São José, esposo de Nossa Senhora, 19 de março, a da Anunciação do Senhor, 25 de março, como outras possíveis solenidades dos calendários particulares,
antecipam sua celebração para o sábado, caso coincidam com estes domingos. A liturgia da quarta-feira de cinzas abre o tempo da quaresma. Não se dizem o glória e o creio na missa. Não é necessário que o rito da bênção e imposição das cinzas seja unido à missa. Pode ser celebrado sem a missa. Neste caso, é oportuno antepor ao rito uma liturgia da palavra, como na missa com o canto de entrada. A oração e as leituras e os cânticos correspondentes seguem a homilia. Depois da bênção, a imposição das cinzas. Termina-se com a oração dos fiéis. Os textos para esta celebração são tomados da liturgia da quarta-feira de cinza. Nos domingos da quaresma, não se canta o hino do glória. Faz-se, porém, a profissão de fé, creio. Depois da segunda leitura, não se canta o aleluia. O versículo antes do evangelho é acompanhado de uma aclamação a Cristo Senhor. Omite-se o aleluia também nos outros cantos da missa. As missas dominicais do tempo da quaresma têm prefácio próprio. O prefácio do tempo que está no ordinário da missa, com duas fórmulas à escolha. Se utiliza nos domingos terceiro, quarto e quinto, do ano B e C, a menos que tenham sido escolhidos as leituras do ano A. Para a celebração da Eucaristia, os domingos da quaresma têm um formulário próprio, que está no missal, com um ciclo de leituras, que vem do lecionário, distribuído em 3 anos, um para o ciclo A, outro para o ciclo B e outro para o ciclo C. Por causa dessa estrutura, o material para a reflexão e a celebração foi disposto conforme a ordem, ano A, ano B e ano C, exceto para o domingo de Ramos, como já esclarecemos acima. Nos domingos o terceiro, o quarto e o quinto da quaresma, podem-se também utilizar as leituras do ano A, leituras que na tradição deram o nome a esses domingos: domingo da Samaritana, domingo do cego de nascença, domingo de Lázaro, nos quais ainda hoje podem fazer os escrutínios para a iniciação cristã dos adultos. Por isso tem esses domingos, um caráter batismal. A cor litúrgica do tempo da quaresma é o roxo, sendo que para o quarto domingo, o laetare, é permitido a utilização da cor rosa. No domingo de Ramos, a cor das vestes litúrgicas é a vermelha. E lembrando que aqui no Brasil, na quarta-feira de cinza, também tem a abertura da campanha da fraternidade, que é para poder correlacionar o tempo aos 3 pilares de fundamentação da fé do cristão, que é a oração, o jejum e a caridade. Então, a campanha da fraternidade nos convida a um gesto concreto diante de uma realidade desafiadora da sociedade. Esse é o panorama do que iremos viver no tempo da quaresma. Após termos vistos o sentido litúrgico e o itinerário que nos é proposto pela Igreja na vivência da quaresma, nesse ciclo quaresmal, é bom que a gente também converse e fale sobre algumas dicas para facilitar a ação e para também a vivência pessoal desse tempo forte da Igreja. O Papa Francisco, inclusive, nos adverte, abre aspas, a quaresma é sinal sacramental de nossa conversão, que anuncia e torna possível voltar ao Senhor de todo o coração e com toda a nossa vida. Fecha aspas. Papa Francisco, no anúncio sobre a quaresma no ano de 2018.
Mas, irmãos, que dicas nós poderíamos ressaltar para a melhor introspecção desse período? Primeiro, é bom tentar fazer nesse período um retiro espiritual, que possa viver o Carnaval e a Semana Santa com Jesus, em um ambiente totalmente focado em temas espirituais. É uma ótima maneira de rever a própria vida e de rever também os propósitos da sua fé católica. Geralmente as paróquias, dioceses, grupos e movimentos promovem esses retiros espirituais. É bom participar. Terceiro, organizar momentos de oração com... Terceiro não, segundo. Organizar momentos de oração com a família. Aproveitar esses momentos livres para cultivar a vida espiritual do ambiente familiar. Seja ao fazer a oração de um terço juntos, ou outras orações que nos são propostas através do subsídio, ou então ler a palavra de Deus em conjunto no ambiente familiar. Cultivar a vivência dos sacramentos é a terceira dica. Buscar especialmente o sacramento da confissão. Sabemos que no período da quaresma nos é aconselhado a busca da confissão, da reconciliação. Quaresma é tempo de reflexão, importante para retomarmos nossa vida de graça e união íntima com Jesus. A oração da Via Sacra é uma quarta dica, que geralmente é feita dentro das igrejas. Alguns grupos nesse período fazem com frequência, mas você também pode fazer como reflexão pessoal, íntima. Percorrer toda a meditação desse itinerário que Jesus viveu no meio de nós, da Via Sacra. Cultivar o amor pela Sagrada Eucaristia é uma quinta dica. Inclusive aqui podemos lembrar Santa Teresa de Calcutá, que dizia, abre aspas, quando você olha para o crucifixo, você entende então o quanto Jesus te amou. Quando você olha para a Sagrada Hóstia, você entende o quanto Jesus o ama agora. Fecha aspas. São palavras de Santa Teresa de Calcutá. Então, com essas palavras que possamos buscar a Eucaristia como um experimento de amor para crescimento e amadurecimento da vida pessoal. Sexta dica está na quaresma de mãos dadas com a Virgem Santa, a Mãe de Jesus, a Santa Maria. Qual mãe não se alegra quando seu filho quer passar um tempo com ela, né? Então, percorrer a quaresma em contrito e em meditação com a Virgem Maria, Mãe do Céu. Sétima dica, fazer propósitos diários. Todo o tempo de conversão, isso nos é proposto, tanto é que a campanha também vai propor, a campanha da fraternidade vai propor gestos concretos. Então, propósitos diários a gente pode assumir. A fé para viver precisa ser traduzida em obras. A fé sem obras é morta. Aproveite para fazer um calendário de atividades na quaresma, atos de piedade, obras de misericórdia, ações de caridade, esmola, oração, jejum. São alguns desses propósitos sugeridos nesse tempo quaresmal. E assim, amados irmãos, nós podemos também ressaltar alguns elementos do ato celebrativo, tomar cuidado com as ornamentações. É tempo de quaresma e exige que a gente deixe os ornamentos de flores coloridas para o tempo da Páscoa. Aqui assumimos decorações mais serenas, onde ressalta mais o verde, e se houver flores, nas cores violáceas e vinho, não cores muito berrantes que chamam a atenção, e ornamentos bem simples. Lembramos que é um tempo em que, pelo menos nos nossos templos, preze pelo silêncio, incentive a oração, a busca e a interiorização, a contemplação. Vivemos numa sociedade muito barulhenta, então trazer presente os momentos de silêncio é extremamente necessário. Tomar cuidado com a escolha dos cânticos, que tem que estar em consonância com a liturgia, e também os instrumentos musicais, em tonalidades mais baixas, sem muitos barulhos,
sem muita animação, presença de instrumentos de percussão, são aconselháveis que não tenham nesse tempo. Deixemos para o momento mais festivo, que é o momento do ciclo pascal. E os símbolos, eles devem todos estar de acordo com a liturgia de cada domingo. São 5 domingos, e então a gente precisa ler o Evangelho e do Evangelho tirar a proposta simbólica para cada celebração. São algumas das dicas. Temos mais, mas por hoje é só. Acreditando que cada uma, principalmente os agentes da pastoral litúrgica e os irmãos que trabalham aí nas preparações das celebrações, com muito esmero, com muito critério, possa assim escolher e selecionar da melhor forma para ajudar o povo e as equipes a celebrar bem, e assim vivermos profundamente esse tempo forte da igreja, que é o tempo quaresmal.